O objetivo da aula é sintetizar o que a gente viu. É obviamente que eu aproveitei para fazer um apanhado de outras lesões cardíacas, outras valvopatias cardíacas, né? Então, uma prevalência relativamente alta, é muito provável que na vida de vocês vão pegar alguns pacientes com valvopatias. No Brasil, a incidência de doenças reumáticas é maior, então essa incidência provavelmente é maior. E lembrar que o guideline da American Heart Association ela fala muito sobre doença arterial coronariana. É um guideline excelente, muito objetivo, né? Mas que para doenças valvares a gente tem que entender que é outro campo, tá bom? Então, do pré-operatório foi discutido um ecocardiograma recente, fala-se de 6 meses. Vocês vão prestar atenção aqui que as referências que eu vou usar são basicamente são duas revisões, uma de 2010, uma de 2017, certo? E que a literatura é muito escassa, né, nesse aspecto, né? Então, assim, sugere-se que um ecocardiograma recente, por ser uma doença que pode progredir, o ideal seria nos últimos 6 meses. Se houve qualquer mudança no status físico do paciente, obviamente vai ter que ter uma recente. E, com certeza, se você for pedir um parecer cardiológico, que é fundamental nesses casos, ele vai querer um eco recente. Então, provavelmente vai ter um eco mais recente. Então, vamos falar de estenose aórtica, de regurgitação aórtica, né, insuficiência aórtica, depois as lesões mitrais, tá bom? Então, as causas são várias, desde degeneração, doença reumática cardíaca e até válvula bicúspide, que é congênita. Os fatores de risco, foi bem interessante, que essa paciente do caso era hipertensa, era idosa, então tinha fatores de risco para aterosclerose, que é uma das causas de estenose aórtica, né? Os sintomas são os sintomas de insuficiência cardíaca e a angina nesse tipo de paciente pode ser bem evidente, visto que a gente sabe as consequências em relação à hipertrofia de VE e consequente desbalanço oferta-demanda de oxigênio. Bom, o exame físico vai ter um sopro sistólico radiado para a carótida, né? E os sintomas são proporcionais à gravidade, certo? Porém, o que esse artigo, uma dessas revisões fala é que a ausência de sintomas não obrigatoriamente quer dizer ausência de gravidade, o que nos chama mais atenção ainda no caso. O paciente não tinha sintomas, mas podia estar bem próximo de aparecer. E o que é importante? Quais são os dados de ecocardiográficos importantes, né? O normal é uma área valvar de 2,5 a 4. Eu ainda não tive a oportunidade, mas me cobre, Germana, de passar o eco, certo? Hoje a gente teve a cirurgia foi um pouco diferente, mas eu sempre passo o eco, faço umas medidas, então é bem característica assim, a válvula de diâmetro em torno de 2, certo? Uma estenose aórtica grave dá uma área valvar menor do que 1, um gradiente maior do que 40 e um pico de velocidade maior do que 4 metros por segundo. Existe uma outra tabela que fala uns valores um pouco diferentes, mas o que eu sugiro que vocês lembrem é que uma área valvar menor do que 1,5 está alterado, tenha cuidado, converse com o cardiologista, peça opiniões e maneje com mais cuidado o seu paciente. E quais são os outros dados ecocardiográficos importantes que não valvares, né? A hipertrofia de VE é geralmente concêntrica, né? O paciente faz essa hipertrofia, evolui com a disfunção diastólica, ou seja, há uma dificuldade do enchimento ventricular dele. Consequentemente, há uma necessidade de um ritmo atrial importante, de uma batida atrial importante, né? Há um aumento da pressão diastólica final de VE. Isso tudo leva a uma maior risco de isquemia subendocárdica, que é a isquemia com alteração de oferta e demanda, né? E se tiver diminuição de fração de ejeção, o paciente é mais potencialmente grave ainda, certo? Bom, isso aqui é a curva. Eu queria depois que em casa vocês derem uma olhada nessas curvas, que elas são bem características de cada doença valvar, né? Aqui o fluxo ele vai de maneira anti-horária, então isso para os M61 já vai ser um pouco mais demorado, acho que os M62 e M63 já, se eles não viram isso, já estão atrasados, né? Então o que acontece? Na estenose aórtica você tem um aumento das pressões ventriculares, né? Com o aumento da pressão sistólica final de VE, certo? Então, isso é muito importante. Isso aumenta o consumo miocárdico. Isso aqui é o volume sistólico final. O volume sistólico final é o volume que permanece no coração após a sístole, né? Ele não consegue ejetar tudo. Então, nesse paciente que tinha uma fração de ejeção de 82%, provavelmente ele não tinha um volume sistólico final muito alto.
Mas, então, isso falaria mais a favor de uma estenose aórtica um pouco mais leve, né? Então, como foi falado na discussão, débito fixo. Gostei da interpelação do Diego, falar em volume sistólico fixo, já que você pode trabalhar dentro de uma faixa de frequência mais ou menos adequada, mas essa faixa é bem estreita, certo? Então, como foi dito na discussão, vocês vão ver, já falei isso para os M62 e M63, que eu repito muita coisa que é dito na discussão. Eu sou a favor do método Teletubby de aprendizagem, certo? A repetição, repetição, repetição. Então, acho que isso vai acabando fixando. Então, realmente, a disfunção diastólica faz com que a contração atrial seja mais importante nesses pacientes e ela sendo responsável por até 40% do débito cardíaco. E aí vem a história da PA que a Roberto falou, da PA. Se você, o paciente, às vezes, ele entra em FA no meio da cirurgia, ele vai fazer estabilidade hemodinâmica. Esse paciente, com certeza, ele vai perder quase metade do débito cardíaco dele. Então, a pá já estando colocada, se você tiver a oportunidade de chocar rapidamente, às vezes ele reverte essa FA e volta ao débito cardíaco normal. Então, evitar bradicardias importantes, porque o volume sistólico é fixo, então você vai diminuir o seu débito cardíaco. E evitar taquicardia pelas consequências da estenose, porque tem uma reserva coronariana baixa, já falei que é isquemia subendocárdica. Diminui o tempo de enchimento, eu acho esse argumento muito ruim, porque assim, a gente sabe que o tempo sistólico é mais ou menos fixo, certo? Mas, bom, eu fico mais na questão da reserva coronariana. E muito cuidado nos momentos de maior estímulo, intubação, extubação, incisão cirúrgica. Né? Assim, são momentos em que, às vezes, o anestesista vai sentar, o cirurgião faz incisão sem avisar. O paciente está sob anestesia geral, é raro o cirurgião pergunta se pode começar, e às vezes ele está no plano bem superficial, certo? Então, muito cuidado nesses momentos. Frequência cardíaca suficiente para manter o débito cardíaco e as pás adesivas em caso de necessidade de cardioversão imediata. Manter pré-carga. Eu acho a coisa mais linda de se falar é manter normovolemia, sabe? Parece que o cara tá falando uma coisa matemática, mas até hoje eu não vi um dado matemático sobre manter a normovolemia. O fato é que você não vai fazer grandes volumes para esse paciente, sob o risco de fazer uma congestão pulmonar, né? E nem deixar o paciente desidratado, principalmente na indução anestésica ou na hora do bloqueio de neuroeixo, né? Isso tudo, existem fármacos e técnicas anestésicas específicas, como foi conversado aqui, por exemplo. É proscrito fazer um bloqueio de neuroeixo? Não, não é proscrito, desde que se faça uma técnica adequada a depender da gravidade do paciente. Manter ou aumentar pós-carga. Se eu vasodilato o paciente e o débito é mais ou menos fixo, vai faltar sangue para o cérebro, para a coronária, não tenha nenhuma dúvida. E o paciente vai parar, certo? Então, manter perfusão coronariana sistêmica, o bloqueio neuroeixo tem que ser obrigatoriamente titulado e tratar agressivamente a hipotensão. E como foi feito no caso, foi iniciada a infusão de noradrenalina, um alfa-agonista, que não vai dar grande, quer dizer, pelo contrário, o máximo vai dar uma resposta de bradicardia pelos baroreceptores. Então, o ideal é usar agente alfa nesses casos. Ainda terminando as considerações anestésicas, outra coisa que é importante, esse paciente ele tem essa hipertrofia ventricular e ele precisa da manutenção dessa força contrátil. Se eu faço uma droga que faça miocardiodepressão, eu posso ter um problema grave, baixo débito, colapso, e como foi dito, reanimar paciente com estenose aórtica é bem complicado, tá bom? Medicação pré-anestésica, eu botei só na estenose aórtica, na realidade, assim, é sempre o mais do mesmo, né? Você vai evitar as consequências dos fármacos nessas considerações hemodinâmicas. A monitorização, sim, você vai ser categórico em usar uma monitorização adequada. A maioria dos anestesistas está gravando, eu vou dizer, isso é mentira, tá bom? Alguns anestesistas não sabem como conseguir um V4 num monitor cardíaco normal. Depois vocês podem ver isso aí, tá bom? Perguntar para onde como é que eu consigo ver um V4. A maioria não sabe, sabe que V4 é importante, V4 ou V5 para ver isquemia, mas não sabe botar, certo? Pressão arterial invasiva antes da indução, obviamente, um momento crucial é a indução com intubação, então você vai ter isso antes, né? Não adianta, assim, adianta botar depois, mas o ideal é que seja colocado, inserido antes. E ecocardiograma transesofágico, transtorácico, se disponível. Alguém falou uma coisa, acho que falou. Qual foi o termo que você usou, além de não ter na mão hemodinâmica?
termo até mais bonito do que eu coloquei, não tocar na hemodinâmica do paciente, né? Assim, deixar a hemodinâmica do jeito que ele está estável, é uma outra maneira de se expressar. Então, assim, inclusive, numa dessas referências, ele fala, pacientes com estenose aórtica podem experimentar grandes diminuições do débito cardíaco, mesmo com alterações de pressões mínimas na frequência cardíaca, na pré-carga e na pós-carga. Então, você vai manter o máximo fisiológico desse paciente, que é muito estreita a faixa fisiológica. E trouxe só um dado aqui que ele fala, falando só especificamente de estenose aórtica e avaliação pré-operatória, fala que o risco está relacionado à gravidade, o estado clínico e a complexidade cirúrgica. E aí, eu achei meio absurdo ele falar dessa forma, certo? Mas, estou aqui para falar, ele fala que nos artigos antigos há uma supervalorização da estenose aórtica. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem que valorizar, certo? Porque antes a gente supervalorizar do que a gente achar que dá para fazer um bloqueio tanque cheio no paciente desse ele parar. E aí eu vou ter complicações bem piores. Então, estenose aórtica é isso, foi o mais bem discutido. Realmente é das lesões mais complicadas de se manusear, certo? Eu vou falar rapidamente de regurgitação aórtica das outras lesões de coração esquerdo. Então, tem várias causas aí de regurgitação aórtica, desde endocardite, febre reumática, dilatação e doença degenerativa. O interessante é que nessa revisão de 2010 do Anesthesiology Clinics, ele fala em relação ao antibiótico, né? Se a causa da lesão não foi endocardite, a maioria não precisa de profilaxia antimicrobiana. Bom, é o que ele fala, um artigo já de 2010, né, tão novo. Eu acho que eu tenho minhas dúvidas se realmente isso é o que é real. Bom, então, na regurgitação aórtica, o ventrículo ejeta e volta a parte do volume, né? Então, há uma sobrecarga mais volêmica do que pressórica, né? Fazendo um remodelamento, normalmente há uma hipertrofia excêntrica associada a uma vasodilatação. A pressão diastólica final de VE pode estar normal se o paciente ainda está compensando, né? E por ele não ter uma hipertrofia muito importante, certo? A questão DO2 VO2 é menos importante que na estenose aórtica. Não deixa de ser importante, mas é muito importante. O aumento na resistência vascular sistêmica é que pode desregular isso aí. Eu tenho uma regurgitação aórtica. Se eu fecho meus vasos sistemicamente, eu vou ter mais dificuldade, mais retorno, mais regurgitação. Isso é um fator crucial nesse tipo de lesão. Então, o que é que acontece na regurgitação aórtica? Aqui na regurgitação leve, você tem apenas um aumento. A pressão de VE do ventrículo, na diástole, é para ser zero. É tanto que um dos parâmetros que se localiza que o cateter Swan-Ganz está no ventrículo é quando a pressão chega a zero, quando a pressão diastólica chega em zero, que sinal que está no VE. Então, você começa a ter uma pressão diastólica aqui inicial, na regurgitação aórtica leve. Na regurgitação aórtica grave, crônica, você começa a ter aumento disso aqui e a pressão começa a ir retrogradamente. O átrio já começa a ter dificuldade de se esvaziar. E assim vai para o pulmão e átrio direito. Na aguda, grave, o paciente teve, por algum motivo, fez uma endocardite, fez uma insuficiência aórtica aguda, grave, né? Já tem uma insuficiência cardíaca importante com déficit pressórico e com aumento da pressão diastólica e com dificuldade de se esvaziar, faz encharca o pulmão, faz edema agudo. Esse paciente é gravíssimo. A gente não vai entrar muito nesse caso, porque o nosso paciente é um paciente que a gente vai para a cirurgia com esse tipo de lesão. E como é que a gente sabe a gravidade da lesão da regurgitação aórtica? Eu gosto muito da estenose, sim, prefiro não anestesiar paciente com estenose, mas é mais fácil a gente entender a estenose porque são dados muito objetivos, né? Na regurgitação mitral, eles medem, um dos parâmetros é medir o refluxo do jato, certo? Se é 1/3 da via de saída, é leve. Se é 1/3 a 2/3 da via de saída de VE, é moderado. Ou seja, esse fluxo sai na via de saída e retorna pela válvula aórtica. Então, quanto maior o refluxo, ou seja, mais próximo o fluxo de saída, o fluxo de regurgitação do fluxo de saída, mais grave é a minha regurgitação aórtica. Então, o que acontece?
na curvinha de pressão do VE na regurgitação aórtica. Mais uma vez, aqui é o normal, pontilhado, né? O fechado aqui, ele é o da regurgitação aórtica. Então, você tem um aumento do volume diastólico final de VE, né? Porque volta sangue, vem sangue do átrio e vem sangue da aorta, né? Você tem, obviamente, uma perda da contração isovolumétrica, porque você não tem fechamento das duas válvulas, né? Da atrioventricular e da aórtica, ou seja, a aórtica está sempre aberta, então você perde a contração isovolumétrica, e você começa a ter enchimento cardíaco durante o que era para ser a relaxamento isovolumétrico. Por quê? Porque vem sangue da aorta, certo? Vocês vão parar com mais calma para analisar essas curvas, que são bem interessantes. Voltei. Então, considerações anestésicas. Reduzir regurgitação e melhorar fluxo anterógrado. O que chamava a atenção na estenose era a questão do débito fixo. Você tinha que trabalhar com isso, isso gerava uma série de consequências. Se eu trabalho com reduzir a regurgitação e melhorar o fluxo anterógrado, eu mais ou menos trato o meu paciente bem. Então, uma leve tendência a taquicardia, ou seja, você vai jogar o sangue mais para frente. Mais uma vez, ele cita até nesse caso aqui, ele tem mais sentido do que a estenose, porque o tempo de retorno do refluxo é o tempo diastólico. Então, se eu diminuo o tempo diastólico, eu diminuo o refluxo, certo? Reduzir resistência vascular sistêmica. Então, assim, bloqueios de neuroespécie esse paciente, você tem que titular também, mas eu fico muito mais confortável, porque eu fazendo uma vasodilatação sistêmica nesse paciente, o fluxo vai ser anterógrado. Manter contratilidade é óbvio, e monitorização, ele inclusive fala, diferentemente da estenose aórtica, de avaliar caso a caso. Então, estenose mitral, saímos da aórtica, né? O que acontece na estenose mitral é uma sobrecarga atrial. As lesões estenosantes, elas são geralmente mais complicadas de se tratar do que as regurgitativas, justamente pela questão do débito fixo, do volume sistólico mais ou menos fixo. No caso aqui, não é nem volume sistólico, que é débito mesmo, né? Porque o volume sistólico vai ser dependente do VE. Então, há uma sobrecarga pressórica atrial. É muito comum o paciente fazer arritmias supraventriculares, e isso torna o paciente potencial mais grave ainda, né? Existe um baixo fluxo atrial, e esses pacientes muitas vezes já estão tomando anticoagulantes, o que é outra coisa que eu tenho que manusear. O risco de hipertensão pulmonar ainda é maior, porque o átrio é fraco, ele não consegue às vezes sobressair a uma estenose mitral, né? Levando a hipertrofia de VD e possivelmente insuficiência de VD até com desvio de septo para a esquerda. O ecocardiograma, ele dá alguns dados, eu não vou ficar falando aqui de dados que isso não, assim, a gente não vai decorar, mas pelo menos a saber que o orifício valvular normal é de 4 a 6 centímetros quadrados. E aqui é aquela curvinha chata, mas eu acho interessante vocês pararem. Isso aqui, para fazer questão de prova, é um deleite, né? Porque assim, eu sou a favor de questões de provas que sejam práticas, e isso é bem prático, para a gente ter uma noção, e eu acho que é fundamental a gente saber dessas curvas, certo? Então, mais uma vez, o normal aqui, o que acontece? O sangue não chega no VE, o VE vai trabalhar com volumes menores, com pressões menores, então você tem um volume sistólico até razoavelmente mantido pela contração ventricular, mas diminuído porque chega menos sangue, certo? As pressões são menores e o volume diastólico final de VE é óbvio, chega menos sangue, o volume diastólico final de VE é menor. Então, considerações anestésicas, manter enchimento ventricular adequado, você vai manter uma pré-carga adequada, mas, mais uma vez, normavolemia. Como é que eu vou fazer isso? Né? Se eu hiperidratar esse paciente, ele vai fazer a demagogia de pulmão, com certeza. Então, manter enchimento ventricular, bradicardia aumenta o tempo de enchimento ventricular. Então, o ideal é que você titule beta-bloqueador de uma maneira adequada, porque a gente sabe que o débito pode ser fixo, então eu vou titular uma maneira que faça uma bradicardia para aumentar o tempo de enchimento, mas se eu fizer uma bradicardia muito importante, eu diminuo meu débito cardíaco. Manter ritmo atrial agressivamente, aí vem a história também das PAS, né? As PAS já colocadas no paciente a depender do caso. Manter pré-carga, você vai avaliar o gradiente atrioventricular, que a gente vê até que é um dos critérios aqui de estenose, né? Que eu não citei rapidamente, eu passei rapidamente, mas um gradiente maior do que 10 já é importante, né? Você vai avaliar o gradiente AV,
versus a hipovolemia. Se tiver um gradiente muito alto, você vai tratar o mínimo possível esse paciente, porque não vai conseguir passar da válvula atrioventricular na válvula mitral. Então, para manter perfusão dos órgãos vitais, lesões estenóticas é igual à manutenção da resistência vascular sistêmica. Se eu vasodilato esse paciente, falta sangue para a coronária. Então, vou otimizar o VD, é óbvio. Se o VD vai ter que trabalhar mais, eu vou ter que otimizar. Então, manter normovolemia. Manter vasodilatadores pulmonares. Muitas vezes esse paciente já tem uma hipertensão pulmonar, ele já tem o uso de vasodilatador pulmonar, você vai manter esses vasodilatadores pulmonares. Cuidados para hipertensão pulmonar. Básico. Todo mundo tem que saber que paciente com hipertensão pulmonar tem que evitar o quê? Hipercarbia, hipóxia, hipotermia, hiperinsuflação e acidose. Tudo isso piora a minha vasoconstrição pulmonar, pode piorar a minha função do VD e o paciente entrar em colapso. Inotrópicos, se falha de VD, são aceitáveis. Cuidado com a dobutamina, já que faz taquicardia e eu posso tentar tanto em FA, né? Isso não é raro. Quanto o paciente pode fazer uma descompensação porque não tem tempo de enchimento ventricular adequado, então eu não tenho experiência com outros vasodilatadores pulmonares e com outros inotrópicos, mas o que eu escuto falar é que eles não fazem taquicardia. Então, o ideal é usar outros que não façam taquicardia. E os anticoagulantes, fazer as terapias adequadas perioperatórias em relação aos anticoagulantes. Então, ainda continuando, lesões estenóticas são mais complicadas, monitorização com pressão arterial invasiva antes da indução, acesso venoso central, cateter de artéria pulmonar, ecocardia transesofágica. Eu não citei em nenhum dos casos aqui até agora a questão de monitorização neurológica. Como eu trago sempre os dados que a literatura me dá, é o que isso que tem, mas é óbvio que esses trabalhos são mais antigos e eles não falam ainda de monitorização cerebral. É óbvio que esses pacientes em quem eu tenho que titular mais adequadamente a minha anestesia, eu tenho que usar a monitorização cerebral. É óbvio. É até o caso de não se fazer a anestesia desse paciente se não houver disponibilidade dessa monitorização. Bloqueio de neuroeixo. Muito cuidado, porque eu tenho que manter minha pré-carga, além de poder, no reflexo de alguns pacientes que fazem bloqueio, fazer taquicardia, e para esse paciente não é bom. Já falei das pás adesivas, assim como na estenose aórtica, e manter agressivamente a resistência vascular sistêmica com risco alto de colapso rápido. É a última, certo? A última lesão, regurgitação mitral. A regurgitação mitral ela tem dois mecanismos, endocardite, lesões das válvulas, alterações anatômicas das válvulas e as alterações funcionais, por dilatação de VE, por dilatação de VE e, consequentemente, dilatação do anel valvar e, consequentemente, insuficiência. Então, há uma sobrecarga atrial e ventricular de volume, fazendo dilatação atrial e ventricular, certo? Predispondo também a taquiarritmias supraventriculares. Muitas vezes os pacientes fazem insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. O que acontece é que o ventrículo bate, parte do sangue vai para a aorta, beleza, parte do sangue volta para o átrio. E aí o cardiologista bota lá, fração de ejeção 48%. Aí chega o anestesista, já fiz paciente anestesia para paciente com fração de ejeção de 25 e 30 e foi tudo bem. Só que parte dessa ejeção vai para o átrio e não é débito cardíaco propriamente dito, é regurgitação. Então tenha muito cuidado quando analisar uma fração de ejeção do paciente com regurgitação mitral, certo? E além de, consequentemente, por retrogradamente causar hipertensão arterial pulmonar, por se tratar de uma lesão de insuficiência, você vai perder aqui os momentos de contração e de relaxamento isovolumétrico, você vai ter uma sobrecarga de volume, né? Enquanto o paciente estiver compensado, ele consegue fazer um volume sistólico alto, mas parte desse volume sistólico aqui vai para o átrio, então é mesmo que nada, e isso faz com que haja remodelamento, dilatação ventricular e atrial. Então, a regurgitação mitral talvez seja mais fácil de entender. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o que está depois do ventrículo, para não ir para o átrio. Ou seja, eu tenho que fazer vasodilatação sistêmica, né? Então, maximar o fluxo anterógrado. Eu vou aumentar a frequência cardíaca, mas aumentar a frequência cardíaca para empurrar mais para frente esse fluxo, né?
diminuir a resistência vascular sistêmica, né? Aí eu vou escolher minha técnica de anestesia. Óbvio que a gente fala aqui, não é fazer uma hack anestesia com tanque cheio, todo paciente vai ter uma reconstrução mitral, não. Você vai ter que titular. Mas você trabalhar com um bloqueio nesse paciente é muito mais fácil do que um paciente com lesão estenótica. Por quê? A vasodilatação sistêmica vai melhorar o meu fluxo anterógrado. E lembrar que como eu preciso de uma frequência, melhor uma frequência um pouco mais alta, eu posso dar vasopressores com ação beta e alfa. Diferente das outras lesões da estenótica, que eu preciso deixar uma frequência um pouco mais baixa. Se eu fizer vasopressores com ação beta e alfa, eu posso prejudicar a oferta e demanda do paciente. Na hipertensão pulmonar, vale a mesma coisa que eu falei do caso anterior, né? A FA é muito frequente esse paciente que faz a dilatação atrial, ele fazer FA, e nesse paciente, o kick atrial, a ajuda atrial é importante, mas obviamente menor do que na estenose mitral e na estenose aórtica. Então, o ideal, pelo menos, é que eu controle a frequência atrial, né? Anticoagulantes, pela dilatação atrial, você vai ter que manusear de uma maneira geral, isso aí a gente discute. E a monitorização invasiva, como na regurgitação aórtica, também é avaliar caso a caso. Era isso que eu tinha para falar, mais ou menos,